Olá, alunos. Vamos hoje a mais uma conversa, né? Mais uma live sobre os assuntos técnicos que envolvem a nossa área de automação, instrumentação, eletrônica industrial, né? E um assunto que envolve tudo isso ao mesmo tempo é o inversor de frequência. A necessidade do aumento de produção e a diminuição de custo fez surgir uma grande infinidade de equipamentos. E com a eletrônica de potência sempre ficando mais barata e com resultados melhores, já se a gente pensar na eletrônica de potência no início, quando a gente começou a usar os primeiros inversores, né, eles queimavam muito facilmente, nós não tínhamos componentes a nível militar com a vida útil muito longa. Mas quando esses componentes começaram a ter uma vida longa, começaram a ter uma vida útil realmente interessante, esses equipamentos começaram a ficar baratos, né? Os inversores de frequência começaram a ficar baratos, e depois veio os soft starts, enfim, tantas outras aplicações que a gente tem aí no mercado, né? E nós usamos inversores de frequência praticamente para tudo. No início era uma coisa assim, tipo, vamos usar só para quando for realmente necessário. Mas com o valor caindo e com a quantidade de recursos que ele foi criando, acabou que a gente começa a ter inversor de frequências até para motores muito pequenos. E uma outra coisa, né, é quando esses inversores, né, são utilizados junto com CLPs, né, com controladores lógicos programáveis. É o inversor de frequência junto com CLP ou um inversor com o seu próprio CLP, já rodando dentro dele um ladder. E existem alguns inversores que já fazem disso, né? Já tem essa facilidade, né? Tem famílias de inversores que já fazem essa... você pode fazer um programa ladder em cima do inversor. Fora que você tem retorno de alarmes, você tem a rotação do motor, a corrente do motor. Poxa, tudo isso dentro de um CLP... você pode fazer coisas incríveis, né? Você pode fazer rampas, você pode fazer partidas mais suaves, enfim. E você pode ficar de olho na vida útil do motor até para fazer manutenções mais objetivas, né? Sem ter que parar um motor à toa, né? Sem ter que parar uma bomba, um equipamento à toa. Bem, e isso aí se deve, né, a quanto se investiu, né, as empresas, o quanto investiram para fazer circuitos mais inteligentes, melhores, com mais recursos. O avanço da eletrônica de potência nos permite, né, o desenvolvimento de conversores de frequência com dispositivos de estado sólido. Inicialmente nós tínhamos os tiristores e atualmente nós temos os IGBTs. O IGBT quer dizer transistor bipolar de porta isolada. Hoje a gente não tem inversores só usando tiristores, né? Nós temos inversores que usam diretamente essa tecnologia, né, de transistor bipolar. Os ciclos conversores antecederam, de certa forma, os atuais inversores. Eles eram utilizados para converter 60 Hz da rede em uma frequência mais baixa. Ou seja, era uma conversão de corrente alternada para corrente alternada, né, CA para CA. Já os inversores que nós utilizamos hoje, eles fazem um outro tipo de conversão. Eles fazem CA para CC e depois CA novamente. Os inversores podem ser classificados pela sua topologia. Essa, por sua vez, é dividida em três partes. A primeira parte da topologia, o tipo de retificação de entrada. A segunda parte é o controle de círculo intermediário. E a terceira parte é a saída para o motor. Então nós temos a retificação de entrada, o controle de círculo intermediário e a saída que vai para o motor. Isso é que você pensa assim nessas etapas. Nós temos várias alternativas de partida de motor de indução a partir da rede de alimentação. Então, se você tem motor de indução, você pode partir diretamente. Nós já fizemos nas nossas aulas práticas lá pelo Skype, nós já fizemos várias aulas falando de partida direta, né? Nas aulas de CLP, nós já falamos sobre partida estrela-triângulo. Então nós temos partida direta, partida estrela-triângulo, partida eletrônica ou soft start, frenagem por contracorrente e frenagem por injeção de corrente CC. Em todos esses casos, a frequência de alimentação foi a da rede, ou seja, nós estamos alimentando o nosso motor com 60 Hz. Dessa forma, a velocidade do motor vai ser a velocidade nominal que ele tem, dependendo de cada momento do comando, podendo ser calculada por uma equação.
Essa equação eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Essa equação é a que nós usamos em todos os casos que nós estamos falando dos inversores de frequência. Que nós vamos ter a velocidade de rotação por minuto, em RPM, a frequência da rede em Hertz, o escorregamento e o número de polos. Se nós considerarmos como exemplo um motor de 4 polos, com escorregamento nominal S igual a 0,0278, nós vamos ter, como nessa fórmula aí atrás, o resultado de 1750 RPM. A partir da simples observação da equação, nós podemos deduzir que se pudéssemos dispor de um dispositivo que permita variar a frequência da tensão da alimentação, poderíamos variar diretamente no motor a sua velocidade de rotação. Agora, o que acontece se nós alimentarmos um motor a partir de um dispositivo que permita variar a frequência da tensão de alimentação? Então, agora a gente pode mostrar dois casos, né? Um abaixo da frequência nominal e outro acima da frequência nominal. Então, esse que você está vendo aqui, ó, é abaixo da frequência nominal. E este, deste lado aqui, ó, é acima da frequência nominal. E como é que nós podemos, através de um dispositivo eletrônico e a partir da tensão e frequência constante da rede, obter um sistema trifásico com frequência variável, né? Bem, nós temos o retificador, nós temos uma unidade de controle microprocessada, nós vamos ter um filtro, porque vai haver ruído, né? Então nós precisamos de um filtro, e nós vamos ter um inversor. Então eu vou retificar, filtrar e inverter. Esses três blocos, retificação, filtro e inversor, eles vão ter entre eles uma unidade de controle microprocessada. Dependendo da combinação de chaves abertas ou fechadas, pode-se obter na saída do inversor formas de ondas diferentes. Estas chaves elas são implementadas nos inversores de frequência com dispositivos semicondutores, chamados de transistores de potência. Então, quando a gente fala em chave, nós estamos falando de chaveamento por semicondutor, não é uma chave física, né? Não é um chaveamento de deep switch, por exemplo, em cima de um microprocessador, né? É diretamente em cima de um chaveador por transistor de potência. Existem várias tecnologias de fabricação para esse tipo de transistores, né? Como eu falei, o mais frequente que são utilizados hoje, nós chamamos de IGBT, que é o transistor bipolar com porta isolada. Os inversores de frequência modernos, eles utilizam para a combinação de abertura e fechamento das chaves uma estratégia chamada de PWM, ou modulação por largura de pulso. Nós já fizemos vários circuitinhos de PWM usando 555. Nessas nossas aulas que nós fazemos por Skype, quantas vezes nós já fizemos isso, né? Circuitinhos com PWM para controlar motores, né? Essa estratégia permite a geração de ondas sinodais de frequências variáveis, com resolução de até 0,01 Hz. Eu vou colocar aqui para vocês uma figura que mostra o padrão de chaveamento de tensão e a corrente resultante numa fase do motor quando nós utilizamos a técnica PWM para comandar os transistores de potência. Nós temos tipos de inversores de frequência, né? Temos os tipos de frequência escalar e o tipo de frequência vetorial. Então a gente pode classificar os inversores de dois tipos, né? Os escalares e vetoriais possuem a mesma estrutura de funcionamento, mas a diferença está no modo em que o torque é controlado. Nos inversores escalares, a curva de tensão, a frequência é V sobre F. Ela é fixada, né? Ela é parametrizada, tomando como base o tipo de regime de trabalho em que o inversor vai operar. Existe, porém, uma condição problemática, que é justamente o ponto crítico de qualquer sistema de acionamento de corrente alternada, que são as baixas rotações. Os sistemas de corrente alternada não conseguem um bom torque com velocidades baixas, né? Devido ao próprio rendimento do motor. Então, quando nós falamos em torque, né, nós estamos falando ali da potência do motor girado. Eu posso segurar ele com a mão, se eu quiser, né? E com um bom torque você não consegue segurar, ele vai vencer a tentativa de você freá-lo, né? Então, o torque com baixas velocidades em corrente alternada é um problema. Para compensar esse fenômeno, se desenvolve o inversor de frequência vetorial, que é muito mais caro, bem mais complexo no seu circuito que o modelo em escalar. Ele não funciona com uma curva V sobre F, né, uma curva VF pré-fixada, ou seja, aquela curva parametrizada. O inversor de frequência,
utilizado na parte prática de qualquer curso assim que você vai encontrar, né, de qualquer marca assim de renome, né, vai ser do tipo escalar, né? Por exemplo, vamos pegar um bom fabricante, né, a WEG, né? Ela tem um modelo lá que é o CFW07. Esse é o modelo escalar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, né, de um inversor de frequência, né, que é o WEG CFW07. E aqui, ó, é só para vocês terem uma ideia, um diagrama bem simplificado do SFW07. Como é que nós fazemos para ligar o inversor ao motor? Primeiro, nós temos que posicionar sobre a bancada o inversor de frequência, né? E fixar um painel elétrico, né? Existe assim vários painéis aí no mercado. Você tem que comprar um painel que seja condizente com o seu motor. Você vai ter que colocar algumas borneiras ali. Se você tiver alguma coisa que você vai alimentar fora, você vai ter que também fixar aí, por exemplo, uma fonte externa ou alguma coisa assim. Se você for fazer algum outro tipo de comando, que você queira usar um relé auxiliar ou algo desse tipo, você tem que pensar nesse painel com todas essas coisas, né? Pensar num bom aterramento, numa barra de aterramento e tudo mais. Uma das perguntas mais frequentes, né, professor, como é que eu faço a parametrização? Bom, vai depender de modelo para modelo, mas em geral eles são bem objetivos, né? Eles são bem tutoriais, assim. Você tem todos os passos, né, como grandeza proporcional de frequência, corrente do motor, tensão do circuito intermediário, frequência aplicada ao motor. Todos esses parâmetros, né, eles vêm indicado e você coloca um peso para eles, né, que vai ser no tipo WEG, são pesos de P001 a P099, né? Então você vai na tela de entrada do seu sistema, você vai fazendo isso. Uma outra forma de você fazer isso é por meio de rede. Se você conectar esse inversor à rede, você pode fazer toda essa parametrização via rede. Coisas mais interessantes para fazer com o inversor de frequência é você ter uma rede, né, fazendo a leitura e o acompanhamento dos inversores. Então, em vez de você ficar mandando cabo 4A20, né, para cada um dos motores, né, você pode fazer uma rede, né, entrar com um cabo de rede nesses motores, nesses inversores, e essa rede levar para o seu CLP. Então você vai ter um controle total desse sistema, tá certo? Muito mais dinâmico, muito mais limpo, né? Porque você não vai ter ruído de linha, né? Você vai estar trabalhando com pacote de rede. Então, dependendo do protocolo que você utilizar, você vai ter um número de ordens, né, que o inversor vai poder te fornecer, muito bom para você fazer uma série de, vamos dizer assim, intervenções, mesmo com o motor em linha, né, e com o inversor funcionando. Talvez uma dessas condições, né, seja a inversão de sentido do motor, né, você inverter o sentido do motor. Quando a gente fala assim em siderúrgicas, isso é bem comum, né? Em esteiras transportadoras de minério, né? Você ter condições que você tem que ficar fazendo inversão dos motores, né? E às vezes para você fazer isso sem inversor é muito complicado, né? Você tem a inércia do motor que tem que ser vencida e tudo mais. E com o inversor de frequência você consegue fazer isso de uma maneira muito melhor, muito mais rápida, tá certo? Hoje em dia, como eu falei para vocês, é difícil você encontrar um projeto onde as partidas sejam partidas diretas. É muito difícil mesmo. A maioria das partidas são feitas com inversor de frequências ou soft start. Até porque eu vou ter uma condição de automação muito maior desse sistema, tá certo? As vantagens do inversor PWM é que ele pode alcançar uma eficiência superior a 90%, ou seja, uma velocidade em plena carga. O fator de potência, um retificador de ponte de diodo é utilizado para retificar a linha de entrada. Então isso permite um bom fator de potência na faixa de velocidade de operação plena do inversor.
O bypass, se o inversor falhar, o motor pode ser operado diretamente na linha de entrada e operação contínua. As cargas de alta inércia, né, o inversor pode se adaptar à operação para evitar sobrecargas causadas por acelerações de cargas de alta inércia, que tem algumas aplicações, né, não é todo motor, mas em alguns casos ele funciona assim. A manutenção. O inversor pode ser testado e operado sem ter que estar conectado ao motor. Você pode desconectá-lo e testar ele desconectado do motor. Você pode operar um mesmo inversor com vários motores. Mais de um motor pode ser operado a partir do mesmo inversor. Além disso, o inversor não é sensível à alteração da combinação dos motores operados, desde que a corrente de carga total não exceda a corrente nominal do inversor. A desvantagem do inversor PWM é o custo inicial. O custo inicial do sistema do inversor é alto. A conversão de potência, né? A potência total distribuída para o motor deve ser convertida pelo inversor. Isso requer componentes de alta potência dentro do inversor, ou seja, ele tem um tempo de vida que você tem que ter uma manutenção mais efetiva em cima dele. A manutenção em si. O inversor possui uma grande quantidade de circuitos sofisticados que requerem técnicos especializados para manutenção. Então, a grande utilização dele em escala de circuitos integrados e circuitos microprocessados vão permitir autodiagnósticos que vão te auxiliar na localização das falhas. Porém, a substituição dessas placas deve ser feita sempre por pessoal especializado. Bem, gente, a gente podia falar assim muito tempo sobre isso. Nós podíamos falar muito tempo sobre inversor de frequência, porque há muito o que falar. No nosso curso nós temos muitas aulas sobre inversores de frequência, temos aulas práticas sobre inversores de frequência. Hoje eu só queria dar uma base para vocês dos tipos de inversores, como eles funcionam, o que a gente ganha trabalhando com inversores de frequência. Venha assistir nossas aulas, nós temos bastante coisa ainda para falar sobre inversores. E vamos até na próxima live, talvez a gente continue ainda falando um pouquinho, porque nós vamos falar sobre soft start. Até lá!